Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. No programa de hoje vamos conversar com Carlos Lenusa, superintendente de EAD, Educação Continuada, aqui da Ubra. Seja bem-vindo, Carlos. Tem muito assunto, né? A gente vai dividir em 3 partes, um pouco da tua história até aqui, o desafio atual e principalmente o futuro. Mas como é que foi que tu assumiu esse cargo e qual foi o desafio que te estimulou? Bom dia, Márcio. É um prazer estar aqui de volta, né? Na casa. E falar um pouco da minha história se confunde um pouco com a educação recente aí no Brasil. Eu estive num primeiro momento aqui na Ubra de 2000 a 2010, onde praticamente inaugurei a educação à distância, vim como diretor de educação à distância. A Ubra, à época, era pioneira nessa modalidade no Brasil, antes mesmo desses grandes players. 2 ou 3 universidades despontavam na educação à distância e a Ubra foi uma das pioneiras. Então, foi nesse primeiro momento de trajetória, onde praticamente eu organizei o EAD da Ubra. Depois, eu saio da universidade, fiz esse projeto em mais algumas unidades do Brasil. E mais recentemente fui convidado a compor o Ministério da Educação, onde assumi na CAPES a diretoria de educação à distância e a diretoria de educação básica, ou seja, consegui ter um convívio nesses últimos 25 anos vivendo no privado aqui na Ubra, em outras instituições, e recentemente a EAD pública também, onde fiquei durante quase 7 anos montando o projeto Universidade Aberta do Brasil. Ainda em Brasília, fui contatado pelo Dr. Melk, nosso presidente, que me convidou para retornar para casa, o que não é difícil de aceitar, né? Depois que saí daqui, morei no Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, recentemente em Brasília, e voltar para casa, porque sou porto-alegrense, né? E ainda para minha casa, que é a Ubra. Então foi uma trajetória muito interessante e agora a gente está retomando a educação à distância. Assumi também o desafio da educação continuada, que são os mestrados, os doutorados, onde nós também vamos reformular tudo aqui dentro da Ubra, e as especializações. Então, hoje eu toco a educação à distância, que ela vem desde a graduação, a pós-graduação lato sensu, e a educação continuada, que são os nossos cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, extensão universitária, e depois, na verticalização, os mestrados e doutorados, que nós estamos migrando aí para uma outra plataforma, que seriam os mestrados e doutorados profissionais. Então, lá de trás, até agora, cresce a responsabilidade monstro de pegar uma instituição gigante como a Ubra, e através da Elbra, sou superintendente da Elbra, então não só da Ubra, mas sou superintendente de todas as unidades do Brasil, e é um enorme desafio, mas a gente está pronto para ele, principalmente porque temos uma liderança forte, através do Melk, através dos nossos vice-presidentes, e uma liderança que acreditou na Ubra, no momento em que a Ubra parecia que não teria mais salvação, e eles vieram, estão aí montando time. Eu voltei já como parte desse novo time da Elbra, e a gente está, graças a Deus, aí, com muita perspectiva de colher os frutos. Bacana. Nada melhor do que testemunha ocular da história, né? Tu não tem muita idade, mas tu viveu uma Ubra, como tu falou, pioneira. Muita gente que esteve aqui e teve, nesse momento, a questão do esporte. Em várias áreas a Ubra sempre se destacava, né? E agora quer assumir todo esse pioneirismo de novo. Já começou com uma reversão de uma recuperação judicial histórica, né? O nosso superintendente da área de controladoria teve aqui e contou essa história, que foi incrível, e a gente não cansa de dizer, né? O cara aprende medicina com o hospital, dentro do hospital, né? Aprende jornalismo com uma TV e uma rádio aqui dentro. Aprende contabilidade com a equipe que ajudou a recuperar o que tu mesmo falou, parecia impossível. Daquela Ubra para essa, o que te chama mais atenção? Assim, qual é o maior desafio hoje? Então, o que fica muito claro nas áreas que eu toco, mas em geral, é que a Ubra voltou a ser protagonista. Ela volta para um caminho dela onde nunca deveria ter sido tirado. Hoje,
Nós já, o ano passado, fomos protagonistas nas instituições do Rio Grande do Sul, foi a que mais matriculou nas instituições privadas. Então, num momento até de baixa, tivemos a enchente, tudo isso, e a Uber recuperou alunos. Quer dizer, nós voltamos a ter uma credibilidade que, junto com o IAD, o presencial e todas as nossas modalidades, nós já formamos 500 mil de pessoas. Bah. Então, são 500 mil de pessoas formadas na Uber, impactando quantas famílias? Então, se a gente fala do IAD, como nós somos protagonistas, hoje nós temos os pais que se formaram no IAD da Uber e que estão aí agora vendo seus filhos tendo essa opção. São mais de 40 cursos que nós temos na modalidade IAD. Estamos prontos para o marco regulatório que saiu de renovação das estruturas do IAD. A Uber, eu acho que é a instituição, dentre as instituições privadas, mais preparadas, porque nós temos a condição de ser expoente no que chamamos hoje dos cursos semipresenciais. São aqueles cursos onde nós temos as unidades teóricas online, mas nós temos as atividades práticas de laboratório dentro das unidades e nós temos 13 unidades para fazer os mais diferentes cursos na modalidade semipresencial. Como os nossos cursos IAD, que agora também terão seus momentos de presencialidade, de convívio, e o que a gente acha muito salutar. Por isso, estamos já com mais de 80 polos, e já vamos fechar esse ano com mais de 100 polos espalhados pelo Brasil, que vai fazer exatamente esse acolhimento e essa dinâmica dos momentos de presencialidade. Então, nós temos hoje uma condição real de suportar o que vem pela frente, estamos preparados para isso e preparados para crescer. Para crescer em número de alunos, para crescer em número de polos e para crescer em produtos. Só na área de TI, reunimos a semana passada com a minha equipe, nós já vamos lançar 4 novos cursos de graduação. Depois, 3 cursos no ramo da aviação. Nós teremos piloto privado, piloto comercial, manutenção de aeronaves. Nós estamos indo para todos os segmentos de forma muito forte, seja através da semipresencialidade, seja com uma presença forte de laboratórios, de práticas profissionais, como também no online, onde fomos pioneiros no passado e estamos retomando essa condição. Muito bom. Tu falou uma palavra que para mim é muito importante, equipe, né? Qual é a tua equipe hoje? Qual é a tua força de trabalho? Quantos estão contigo? Como é que está estruturada a tua superintendência? Nós temos na Elbra 2 superintendências que a gente chama de finalística. É aquela que entrega o produto final. Então, nós temos a superintendência de graduação, que é o professor Fabiano. Já esteve aqui, e a minha superintendência. Nós fazemos, digamos assim, a etapa de entrega do produto. O aluno compra a educação, uma prestação de serviço, e essa prestação de serviço precisa ser entregue. Quando a gente fala isso no online, parece que é tudo muito virtual. Só que nós temos o quê? Uma massa de professores, tá? São mais de 200 profissionais empenhados nas mais diferentes áreas do conhecimento, onde ou através da plataforma ou através de transmissão síncrona, estão entregando esse produto final para o aluno. Perfeito. Então, quando se fala em IAD, nós temos o professor, e esse professor é muito atuante. Temos uma rede de coordenadores que estrutura toda essa condição pedagógica, que dá todo esse suporte de fazer chegar também o que é a nossa missão, a nossa filosofia, o nosso modo de ser Uber. E temos aí os nossos coordenadores. Só coordenadores, nós temos 10 coordenadores vinculados ao IAD. Perto de 200 professores, os coordenadores, depois nós temos os polos. Nós estamos falando desde os polos próprios das unidades Uber, como também os polos parceiros, onde cada polo desse tem um coordenador pedagógico, tem um coordenador comercial que está aí estruturando. E também trabalhamos junto com as áreas meio de forma muito integrada. Então, o nosso comercial, que é muito forte, com o superintendente Jacques, está aí à frente da comercialização do IAD. A nossa parte administrativa, financeira, como tu entrevistaste aqui o Ailson, toda ela é interligada. Então, na realidade, é um time que ele se complementa. Ele é articulado e hoje nós podemos dizer, com toda a segurança, que pela liderança do presidente Melk, do Dr. João, do Dr. Tarek, nós temos uma liderança que sustenta essa verticalidade de forma muito articulada e integrada. Todo mundo jogando junto e puxando para o mesmo lado. É isso que a gente vê hoje na Elbra. Bacana. E no EAD, nesse tempo todo que tu acompanha, o que a ferramenta em si, o que avançou? Como é que era para o aluno lá atrás? Como é que é hoje? Tem diferença do que foi começado e para hoje? E quais são essas diferenças? Lá no início do IAD, havia uma carga sobremaneira utilizada na presencialidade dos momentos físicos. Então, quando eu inaugurei o IAD tinha 2 aulas por semana, aulas de 4 horas.
Então, hoje, nós temos uma boa carga horária, 80% da carga horária nos cursos online, ela é feita digital, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né, onde nós usamos o Canvas, que é o nosso sistema aula. Então, o aluno ele vai lá, ele sabe as disciplinas dele, ele tem as tarefas para fazer, ele tem um fórum de interação com seus colegas e com seus professores, e tem suas provas. E tem no polo o momento das presencialidades, onde ele faz a política expansionista, né, que são os projetos de expansão, que ele vai fazer. Se ele faz administração dentro de uma empresa, vai montar projetos. Se ele faz engenharia da mesma forma. E tem também no semipresencial os momentos de prática profissional. E essa prática profissional ela vai se dar em que situação? Nos ambientes de laboratório, por exemplo, um aluno de engenharia, ele vai para dentro de um laboratório, engenharia mecânica automotiva, ele vem no nosso laboratório de engenharia mecânica automotiva, ou também, quando é regulado pela legislação, nos estágios e nas práticas profissionais, como é o caso do nosso SEMI de fisioterapia. Então, nós temos práticas hospitalares, prática na clínica escola, prática nas unidades de saúde. Então, é todo um processo interligado de aprendizagem que entrega o movimento final, que é justamente a qualidade que a Uber preserva. Eu não percebo muito, mas para quem está fora, em casa, o formado pelo EAD, não formado pelo EAD, tem diferença ainda? Muita gente não conhece? Ou isso já está, depois da pandemia, ficou normal? Muito mais depois da pandemia, mas já antes da pandemia, mas a pandemia deixou isso bem exponencial, o Brasil já registra mais matrículas na educação à distância do que na educação presencial. Não sabia. Desde o início do ano passado. Então, nós já temos esse crescente nas matrículas do presencial. O que entra agora, o marco regulatório, é para dizer, calma, gente, também tem uma parte que é necessário que seja presencial, principalmente naqueles que requerem uma atividade e uma prática. Quer dizer, como é que vai conceber um piloto, um fisioterapeuta, um piloto que não tem nenhuma prática presencial, isso não tem como. Perfeito. Então, tem toda essa carga horária que é dada ou através dos estágios, das práticas, e até mesmo das disciplinas práticas. E também introduziu, o que a Uber já utilizava, que mesmo no online, o momento da aula síncrona com o professor. Então, ele tem aquelas 3 horas de aula que ele está com o professor, ele está interagindo com o professor ou com o assistente pedagógico. Perfeito. Né? Ambos numa mesma turma, com tarefas a serem desenvolvidas, com debates, e tempo real e com presença. Então, ele tem a minha aula quarta-feira síncrona. Ok, vai ligar no ambiente de aula, vai ser transmitida, vai ter o professor, mas ele vai ter a presença, vai ter suas atividades a serem desenvolvidas. E tudo isso gera uma cultura, um ambiente de cultura de aprendizagem. Porque lá quando começou o IAD, muita gente achou que era facilitador. Eu vou fazer IAD porque é mais fácil. E a gente vê hoje que a própria disciplina para fazer educação à distância é outra. Porque à medida que te dá a alternativa de administrar o teu espaço-tempo, ela te dá esse compromisso também. A gente vai voltar com esse assunto, a gente tem um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi-Entrevistas e a gente continua falando agora com Carlos Lenuz, superintendente aqui da Elbra, né? E também Ubra do EAD. Carlos, vantagens e desvantagens, qual é o perfil para a pessoa que está em casa pensando, será que isso é para mim? Olha, o EAD tem algumas particularidades que são bastante interessantes e que normalmente as pessoas sabem se encaixam ou não se encaixam. A primeira coisa é a questão da autodisciplina, do autoestudo, porque tu vai ter que desenvolver tarefas que vão ter que partir de uma demanda, digamos, pedagógica, mas a iniciativa de sentar e fazer é tua. Então, ele vai ter os trabalhos para entregar, as provas para fazer, a ter que estabelecer uma rotina de estudos. Alguns vão, eu tiro 1, 2 horas todo dia, eu paro no final de semana. Então, ele vai ter que ter essa autodisciplina, essa condição. O ponto favorável é a administração do seu próprio tempo. Então, se ele diz assim, cara, eu não ia conseguir fazer um presencial, eu tenho que deslocar do meu trabalho, eu estou lá empregado em Montenegro, tá? E imagina eu vim todo dia para Uber, não estou conseguindo. Então, eu quero fazer IAD. Então, ele vai lá, vai pegar 1 hora por dia, em vez de pegar 3 horas por dia, mas pega um sábado e passa o sábado estudando, cumprindo suas tarefas. Então, ele consegue administrar. A segunda coisa, o EAD traz a capilaridade.
Antes, nós só tínhamos alternativa de termos uma formação superior àqueles que tinham acesso aos grandes centros. Hoje, nós temos milhares de alunos de cidades de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil habitantes que jamais teriam acesso a um curso superior. E, normalmente, isso traz o quê? Uma condição da pessoa manter a raiz no local de formação. Porque o que acontecia antes? Esse êxodo que trazia esse estudante para as grandes cidades para fazer esse curso superior dificilmente dava um retorno. Mas ele voltar lá à minha terra, lá, Cruz Alta, da minha família. O pessoal que sai lá de Cruz Alta, que veio para Porto Alegre, foi para Santa Maria estudar, não voltou. E quantas realidades foram de alguma maneira, subjugadas através desse processo? Então, a educação à distância traz essa cultura através daquele polo. Hoje é difícil uma cidade com mais de 20, 30 mil estudantes que não tenha pelo menos um polo de educação à distância, das mais diversas bandeiras. Então, é um ponto positivo. A questão também do custo. O custo da graduação presencial ele é mais elevado, ele é um ticket médio mais alto. A Ubra não pratica preços que deterioram a qualidade. Ou seja, pessoas que vendem curso a R$ 99, R$ 89, que há de se desconfiar que a educação que ele entrega tem professor mesmo por trás disso, não tem, desconfie. Então, agora, as boas instituições que fazem um trabalho sério, elas oferecem essa praticidade, a capilaridade da oferta, a questão da pessoa poder administrar seu espaço-tempo, a questão financeira, são os pontos positivos. Boa. E fora isso, o que ele precisa? Ele precisa se identificar com um projeto de vida e que ele tem que se dedicar, como em qualquer outro. Perfeito. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Exatamente. Isso eu aprendi na minha vida. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então não é nada fácil. As coisas têm que serem. Tem que ter uma luta, tem que ter um empenho, como em qualquer situação. O valor é outro. Qualquer tipo de situação, seja presencial, seja à distância. E a gente fazer a sua entrega também, fazer a sua parte. Não achar que é sempre o professor que tem que fazer a parte dele. Chega um momento que nós, enquanto alunos, ou como estudante, eu tenho também que fazer a minha parte. Exato. E no momento que compreender isso, as coisas fluem. Tem que estar mais claro. E tu tivesse uma experiência muito grande na questão pública, né, e a privada. Como que tu vê essa questão de não depender de um governo específico e poder avançar independente, né, de qualquer mudança? Hoje, a Ubra ela já está blindada, né, de muita coisa. Basicamente, com a enchente, né, foi o epicentro, apareceu no Brasil todo, ela já aprendeu até como acolher pessoas em caso de emergência, né? Isso tudo não estava no script. Então, para os próximos anos, os próximos desafios, como que tu vê hoje a instituição, como é que ela pode avançar e crescer num período sem depender, né, de uma situação econômica específica ou de determinada diretriz? Eu acho que, falando um pouco do público, dessa experiência do público, inegavelmente não tem como se tirar a responsabilidade do Estado quando nós falamos de saúde, de educação e de segurança. Mas ele tem que cumprir o seu papel, no meu ponto de vista, no caso da educação privada, não atrapalhando está bom. Se ele não atrapalhar, já ajuda. Se criar boas políticas públicas integradas entre o público e o privado, como a história demonstrou, melhor ainda. Como programas como o ProUni, como o FIES, né, como outros programas de benefício ao estudante numa articulação com a iniciativa privada, onde possa estar presente aí o papel do Estado de regulação, mas esse papel também de regulação não pode ser um papel tão radical ao ponto dele virar uma ideologia. Então, nós temos que ter a regulação, só que ela tem que estar no espaço mínimo, onde as coisas e as regras sejam claras e, a partir daí, sem interferência do Estado. E vai interferir naquilo que é importante, na política pública, no incentivo. Agora, um exemplo muito claro, ele reformulou as licenciaturas, fazendo com que, obrigatoriamente, 50% de todas as licenciaturas tem que ser presencial. Ora, se nós já vivemos hoje um apagão na formação dos professores, onde muitos dizem que até 2030 nós teremos um lapso de quase 50% de déficit na formação do professor, como que tu convence um profissional que está numa cidade pequena de 30 mil, 40 mil habitantes, quando eu disse que a educação chegou lá, a voltar para aquela terra, se tu volta a dizer para ele, não, tu vai ter que ter a presencialidade de 50%, se tu vai ter que deslocar para o grande centro.
E mesmo de graça, as universidades federais não ocupam as vagas para as licenciaturas de Física, Matemática, Química, Geografia, História, Ciências da Natureza. Não sabia. Já não tem. Tem vaga sobrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Imagina como agora nós vamos ter que elevar tickets médios de 600, 700 e 800 reais para alguém estudar Química, Filosofia, Física. Quer dizer, então, aí vê-se uma intervenção praticamente ideológica. E que vai trazer o quê? Vai trazer um retrocesso brutal para essa formação de professores, que é um dos campos que vai ser afetado. Então, onde o Estado faz bem, ele faz bem. E deverá continuar fazendo, criando políticas públicas, criando incentivos à formação no ensino superior. Inegavelmente, nós tivemos, desde o período do governo Fernando Henrique até então, diversos governos passaram, um grande avanço na formação superior no Brasil. Nós ascendemos de cerca de 8 milhões de estudantes fazendo curso superior para mais de 20. Isso é muito importante. Agora, tudo isso veio também pelo apoio à educação à distância, veio também por outras formas de incentivo a que essa educação seja procurada e acessada. Então, o que eu vejo pela frente é a necessidade, e aí tu colocas um exemplo muito claro, a UBRA, mesmo sendo privada, no momento que se encapsulou dentro do processo de filantropia, ou seja, dentro das suas estruturas de tomada de decisão, ela praticamente virou uma universidade pública. Uma burocracia tão grande para evoluir em outros temas, e principalmente para ter o foco naquilo que é importante. Qual é a finalidade da UBRA? Para onde a UBRA quer ir? Para onde ela quer ir no seu projeto institucional, no seu planejamento estratégico? Hoje a UBRA tem dono. Hoje nós temos liderança. Hoje nós sabemos que caminho seguir. E isso é fundamental. Porque senão, aquilo que a gente estava falando, hoje todos puxam para o mesmo lado. Antes cada um puxava para o seu departamento. O departamento das engenharias, o departamento das ciências sociais, o departamento do direito, o IAD, cada um puxando para o seu lado. Então hoje não, hoje nós temos uma condição real de termos um planejamento estratégico, de termos uma missão, sabemos aonde chegar, porque temos uma liderança. E isso acelera processos. Como tu disseste, tem algo que aconteceu que é inesperado. Vamos agir. Mas nós temos uma cadeia de comando rápida. Nós temos uma cadeia de comando capaz de decidir. E isso eu acho que é muito importante. E antigamente se falava muito, né, que o cara tinha um diploma e o pai e a mãe não tinham, era aquela alegria da família, né? O cara conseguiu o primeiro diploma da família. E parece que o pessoal ficava condenado a ter um diploma só. Hoje não, né? Tu pode ter mais de uma formação, mais de um EAD, né? Tu não precisa fazer um só. Tu pode hoje ser duas coisas, né? Não precisa escolher um só. Ou a dupla formação, ou tripla. Realmente isso é um campo mais facilitado, principalmente para os cursos curtos e de rápida duração, que são os cursos tecnológicos, são cursos de 24 meses, e que tu pode hoje buscar uma formação em logística, mas amanhã tu está trabalhando numa área de gestão que não é mais logística, tu precisa saber do financeiro, tu vai buscar uma gestão financeira. Ou tu vem para uma área, tu trabalhava em gestão, daqui a pouco tu vai trabalhar na iniciativa pública. Sai da privada para o público ou vice-versa. Bom, daí tu faz a gestão pública. Então hoje tu tem uma condição rápida numa dupla certificação. Mas mais do que isso, e também a minha superintendência, o que nós temos hoje é a educação continuada. Porque aquele profissional que pegou aquele diploma 20 anos atrás, ele não é mais o mesmo profissional. Então, se ele não se atualizar, se ele não tiver o que a gente chama desse processo de educação continuada, ele não vai estar conversando com o mercado. E, fundamentalmente, você que está nos assistindo, e tu pegas muito bem, há 20 anos atrás, o diploma era o ponto de chegada. Hoje ele é o ponto de partida. Quer dizer, já parte do diploma. Você diz, eu tenho curso superior, eu já sei, por isso que eu estou te entrevistando. Quer dizer, ele não chega nem numa condição de entrevista se não tiver isso. Então, a formação tecnológica também é muito importante, porque se nós vamos nas grandes empresas hoje e conversamos, e hoje a gente retomou esse foco de conversar com o campo empresarial e ouvir o que eles estão pensando, muitos dizem isso, não adianta, gente. Eu tenho 2, 3 engenheiros na linha de produção, só que eu tenho 400 técnicos. E eu tenho vaga, tenho dinheiro, remunerar bem e eu não tenho gente formada. Também isso é importante. A formação conversando com o mercado de trabalho. E para isso a UBRA está muito bem preparada. E gerações, o que tu sente, né? Tu já vem acompanhando várias gerações. Hoje o pessoal está mais propenso, menos
a focar numa formação muito autodidata, não que pé tá isso na cabeça do piá? O cara que sai do ensino médio, como é que tá a cabeça dele? Ó, eu acho que... acho não. Eu tenho convicção de que a formação que a gente chama regulamentada, que são os cursos regulamentados de graduação, de pós-graduação, que requerem instituições de ensino, credenciamento, toda uma cadeia jurídica, elas não vão acabar, tá? Elas podem se reinventar, porém, o que pede passagem os jovens hoje estão nos ensinando. Nós também temos que entregar um produto onde ele aprenda a fazer, a executar, porque senão vai acontecer o quê? Vai migrar parte dessa cadeia para os cursos de YouTube, onde cada um tem seu curso, liga uma câmera e tem ali seu curso. Por quê? Porque ele não está conseguindo encontrar na educação tradicional aquilo que ele procura. Então, como que tu resolve isso sem abrir mão de dar uma educação de qualidade, sem diplomar e ter uma educação regulada? É no conteúdo, é na entrega. E é aí que eu acho que a gente está acertando na Ubra. Quer dizer, não é mais, ok, eu sou advogado, vamos entregar uma disciplina de direito contratual. Vamos lá seguir os processos todos, os grandes escritores, que são muito importantes. Mas o importante é o seguinte, depois que terminar esse semestre, ele tem que saber fazer um contrato. E para ele saber fazer um novo contrato, ele tem que saber as regras atuais. O que vale um contrato digital? Quais são as regras hoje dos direitos, da lei de proteção de dados? Então, se tu não tiver toda uma atualização, ele vai buscar fora. Exato. Ou ele vai chegar a essa conclusão, e muitos já chegaram, e a Ubra está revertendo esse processo, é de que a formação ela passa de deixar de ser importante para uma formação secundária. Então, esse entendimento, se nós não conseguirmos lidar bem com isso, como, por exemplo, para o IA, por que nós temos que impedir os nossos alunos de usar IA? Nós temos que incentivar. Nós temos que mostrar que essa ferramenta ela veio para ficar. Perfeito. Mas ela não vai substituir um professor. Olha, a gente poderia entrar agora na IA e passar mais um programa, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Eu quero te agradecer por compartilhar esse desafio, principalmente com quem está em casa e quiçá, de repente, nessa entrevista vai querer conhecer mais, se inscrever e fazer parte. E você que gostou desse conteúdo, compartilha com quem você conhece que possa ser válido. E ficamos hoje por aqui. Até o próximo programa.